buenas gauchada que campereia pelos pagos virtuais. Você está aqui no canal Chasque. Eu me chamo Odair Palhano e hoje o canal Chasque dá seguimento à série de vídeos esclarecedores a você, amigo, que quer conhecer do zero a cultura gaúcha. Hoje vamos dar esclarecimentos, os significados de algumas palavras muito usadas pelos gaúchos tradicionalistas. E é essencial para que você entenda a cultura, a tradição e o folclore do Rio Grande do Sul. Já deixa teu like e fica no canal Chasque e esclareça as suas dúvidas. Canal Chasque, camperiando nos pagos virtuais. Levei meu mate no romper da aurora, chamei a China pra matear comigo, nem desconfiava que ela fora embora. Então hoje irei explicar de forma bastante rápida os conceitos de cultura, tradição e folclore. A cultura é o complexo de conhecimentos e sabedorias de um povo enquanto membro de uma sociedade, ou seja, todas as artes, toda a tradição, todas as bebidas típicas, trajes, isso é a cultura. A cultura é tudo aquilo que identifica um povo, que pode ser tanto uma cultura regional como uma cultura nacional ou até mesmo mundial. A cultura, então, é o conjunto de conhecimentos e sabedorias de um povo, os usos e costumes. Isso é a cultura. Já a tradição é a cultura em marcha, é a cultura sendo passada de geração a geração, ou seja, a tradição é a forma que se passa os objetos da cultura, esse complexo de conhecimentos que é a cultura. Ou seja, dando um exemplo, o chimarrão, ele é ensinado não em livros. Hoje até tem livros, mas mais antigamente o gaúcho aprendia com seus pais e com seus avós a preparar o chimarrão. Então isso é tradição, é passar de forma oral, ou seja, contar, explicar como se faz algo da cultura. Seja o chimarrão, como eu dei o exemplo, ou como se usa o traje típico, como se anda a cavalo, no caso da cultura gaúcha. Já o folclore é uma ciência, ou seja, o objeto dessa ciência é a cultura e é a tradição, são os fatos folclóricos. Vamos dar um exemplo então. O que é o folclore? Ela é uma ciência, ele tem então um objeto a ser pesquisado e um método científico para chegar ao resultado se isso realmente é cultural, é tradicional ou não. Então tem um método. Algumas das partes desse método, as mais importantes tem requisitos para ser um fato folclórico. Vou dar mais um exemplo, o chimarrão. O chimarrão ele tem que ter requisitos que preencham para ser folclórico. Um deles é a aceitação coletiva, ou seja, uma grande maioria das pessoas de um povo aceitar e praticar beber o chimarrão, nesse exemplo. Também que seja transmitido, ou seja, que seja transmitido de gerações a gerações, seja então atemporal, que permaneça por um bom tempo, por algumas décadas ou até mesmo séculos, sendo praticado por um povo. No caso, o chimarrão, que é muito do início do Rio Grande do Sul e até hoje o gaúcho ainda toma o chimarrão. E tem outros requisitos de um método. Então o folclore é um estudo científico. Os nossos maiores folcloristas, foram Paixão Cortes e o Barbosa Lessa. Os que mais se destacaram foram eles, que foram a campo pesquisar. Paixão Cortes, sobretudo, ele pesquisou mais as nossas danças, nossas gerações coreográficas, as danças que nós costumamos dizer serem folclóricas, que ele pesquisou e atestou que foram realmente dançadas e dançadas por um bom tempo, que preencheu esses requisitos. Então o folclore é uma ciência que estuda a cultura, que estuda certos aspectos da nossa cultura e da nossa tradição. Essa é a diferença. Parece que tudo é a mesma coisa, mas não é. A cultura, então, é a prática, é os usos e costumes. A tradição é o ato de passar, principalmente, como eu disse, de forma oral, contando a geração como se pratica os usos e costumes. E o folclore cuida de estudar se é legítimo, se é autêntico, no caso aqui da cultura gaúcha, as práticas dos gaúchos. E o chimarrão, com toda certeza, foi pesquisado por folcloristas e foi atestado ser legítimo. Então esse é o vídeo de hoje, um vídeo rápido para esclarecer, porque aqui no canal Chasque e em muitos canais de tradição gaúcha se fala muito em folclore, em cultura e em tradição. Então esse é o significado dessas três palavrinhas.
Essa série de vídeos terá uma continuação ou uma continuidade e falaremos aí, vamos esclarecendo termos para que o amigo não assista esses vídeos e fique perdido. Se eu te ajudei, se eu lhe informei, se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like, te inscreve no canal para que essas informações cheguem a todos os que queiram ou não conhecer a cultura do Rio Grande do Sul. Eu sou o Odair Palhano e até mais um vídeo do canal Chasque. Canal Chasque, camperiando nos pagos virtuais.